Bem, pessoal, hoje estamos entrando na 7ª aula, né, de subestações elétricas e na aula de hoje a gente vai ver alguns arranjos de subestações, né. Então, o que a gente vai fazer é basicamente o objetivo da aula hoje, analisar cada tipo de arranjo das subestações, levando em consideração as principais características de cada um, né, como seu funcionamento, como é sua operação e as formas de manutenção, tanto no disjuntor como na própria barra, certo? Então, como eu falei, né, o objetivo da aula hoje é analisar cada um dos tipos de arranjos de subestação, né? Então, a gente vai ver para cada tipo, como é a sua maneira de funcionamento e operação. Então, a configuração dos barramentos de um sistema elétrico, ela vai influir na sua flexibilidade, né? Então, o que é que ela vai influenciar? Então, a configuração dos barramentos vai influenciar tanto quanto a operação, quanto na manutenção desses sistemas, né? A classificação. Então, elas podem ser classificadas, os barramentos, quanto à sua continuidade. Então, ela pode ser de dois tipos: barramento contínuo, então não existe particionamentos ou interrupções dos barramentos, né? Então, o próprio nome já diz contínuo, não é uma coisa contínua, não tem partes, né? Não são divididos em partes. E tem aqueles barramentos que são chamados de barramentos seccionados, que são constituídos por duas ou mais seções interligadas por chaves ou disjuntores, né? E também cada seção ela vai poder atender um ou mais consumidores. Então, a classificação quanto à continuidade é essa. Então, a gente tem dois tipos da classificação quanto à continuidade. É aqueles barramentos contínuos e os barramentos seccionados, né, que são separados. O próprio nome diz seccionados, secção. Então, o primeiro tipo de arranjo que nós iremos estudar é os arranjos de barramentos simples. Como podemos ver aqui na figura abaixo, a gente tem duas configurações. A primeira, a gente está vendo uma barra simples contínua, né, onde não tem secção, não tem divisão entre a barra, né, barras. E a segunda barra, a barra simples seccionada, que a gente já pode notar que ela sofre uma certa divisão aqui, então uma secçãozinha aqui. Então, esse tipo de barramento são usados em subestações. Então, toda subestação ela possui, nesse caso aqui, só uma barra de alta tensão ou de baixa tensão. Esse tipo de barramentos são usados geralmente em pequenas subestações, né? Ele tem baixa confiabilidade, então tenha em mente, todo o arranjo de barramentos simples eles não são muito confiáveis. Nesse caso, falhas ou manutenção no barramento implicam na perda total do sistema. Então, para esse tipo de barramento, por isso que ele não é confiável, né? Ocorreu uma falha ou você precisou fazer um barramento ou uma manutenção nesse barramento, então você vai ter que implicar no sistema total, né? Vai ter que parar todo o sistema para estar fazendo aquela manutenção ou para estar corrigindo aquela falha. Então, a manutenção dos dispositivos do sistema, desse tipo de sistema, elas requerem a desigienização das linhas ligadas a ele. Então, por isso que ele diz que ele não é desconfiável e também não é muito desejável, né? A gente tem que parar todo o sistema para estar fazendo a manutenção desse tipo de barramento. No caso em que o barramento é seccionário, como no caso da segunda parte, ela pode haver manutenção de trechos do mesmo sem a interrupção de todos os consumidores. Então, a seccionada ela tem essa vantagem em relação à barra contínua, né? Ela pode haver uma manutenção em alguns trechos, mesmo sem precisar interromper a energia aí nos demais consumidores. Bom, então o que a gente tem que ter em mente sobre os arranjos de barramentos simples é isso, certo? Eles têm baixa confiabilidade e ela, numa questão de uma falha ou na sua manutenção, ela vai implicar na perda total de um sistema. Então, já que a gente tem outro tipo de arranjo, que é o de barramento principal e transferência, então ele tem essa configuração, oferece um bom plano de manutenção, então diferente do barramento simples, ele já apresenta, né, um plano de manutenção.
A energização desse barramento de transferência é através de disjuntor de interligação e ele vai possibilitar, então tem a possibilidade de manutenção de um dos barramentos, mantendo as cargas no outro barramento, então ainda que com limitação de proteção. Então não vai precisar estar desligando todo o sistema na hora de você estar fazendo uma manutenção entre parte de um sistema, né, em um barramento desse tipo. Então ele tem um pouco mais vantagem, né, a vantagem é a questão da manutenção do sistema em relação ao barramento simples. Já arranjos de barramentos duplos, né, esse tipo de esquema, ele apresenta dois barramentos principais interligados a cada uma das linhas de transmissão de entrada, certo? Então, por isso que a gente chama de barramento duplo. Eles vão possibilitar um bom plano de manutenção devido à presença desses dois barramentos, um aumento da confiabilidade do sistema e falhas em um barramento não vão afetar o outro. Então, esse tipo de arranjo, com certeza, ele tem uma confiabilidade muito melhor do que um barramento de arranjo simples. Aqui a gente pode estar vendo alguns tipos de arranjos de barramentos duplos, certo? Tem aqui nesse primeiro um disjuntor simples, no segundo a gente vai ter um disjuntor duplo, no terceiro caso um disjuntor e meio e no outro caso um disjuntor e um terço. Então vejam que essas são as configurações, as imagens que a gente pode estar analisando aí para um caso de barramentos duplos, né? Então vejam as barras, são duas barras usadas nesse tipo de circuito, não apenas uma como a gente viu anteriormente. Então, com certeza, né, a gente tem que ter em mente que esse tipo de barramento de arranjo para barramentos duplos, ele é muito mais confiável do que um arranjo de barramento simples. E também temos no caso de arranjos para barramentos triplos, como podemos ver nessa imagem aqui abaixo, certo? Aí nesse caso eles são usadas agora 3 barras nesse tipo de arranjo. Outro tipo de arranjo também é o arranjo de barramento em anel, certo? Vejam aí como é o formato desse tipo de arranjo, ok? O que a gente pode falar sobre esse tipo de arranjo em anel, certo? Então aqui nesse primeiro a gente tem anel a 4 circuitos e no segundo a 6 circuitos. Então para esse tipo de circuito aí de anel, ele tem baixo custo, gente, para esse tipo de barramento, e ele permite manutenção de disjuntor. Então qualquer disjuntor desse daqui, nesse tipo de arranjo, pode ser removido para manutenção sem interrupção da carga. Então, e além disso, ele vai necessitar apenas de um disjuntor por circuito e não utiliza a barra principal, né? E também cada circuito desse aí, ele é alimentado através de disjuntores e todas as chaves abrem os disjuntores. Entretanto, se uma falta ocorrer durante a manutenção do disjuntor, o anel pode ser separado em 2 seções. E para efetuar a manutenção desse tipo de barramento, então quando a gente quer fazer a manutenção no dado equipamento, a proteção deixará de atuar durante esse período e a falha do disjuntor durante a falta em um dos circuitos. Isso vai causar perda de um circuito adicional, pois o disjuntor já está fora de operação. Então, a gente percebe que tanto que assim como em qualquer projeto de engenharia, quanto mais confiável a gente for o sistema, maior será seu custo. Então, como os recursos não são limitados e se faz necessária uma análise para investigar cada vez mais as necessidades e o requerimento de um projeto de subestação, e assim usar, né, esse esquema que mais adequa com o menor custo possível. Então, o que sempre a gente procura, né, quando a gente está fazendo um projeto de subestação, é estar aumentando ainda mais a confiabilidade dele, mas pensando também no custo, né? O custo menor. Ninguém quer estar gastando tanto assim, né, nesse tipo de projeto. Então, pense assim, num alto rendimento, maior confiabilidade e menor custo. Então, esse tipo de sistema aqui a gente pode pensar dessa forma, né? Ele vai garantir um sistema mais confiável e também
pensa-se em reduzir o custo, né? Apesar disso aqui, ele é um pouco inviável, mas vários projetos vão sendo feitos, né? Se pensando em diminuir ainda mais o custo para esse tipo de arranjos, para esse tipo de subestações. Bom, então aqui o que a gente pode, eu trouxe para vocês essa tabelinha, né? Para a gente só pensar, fazer uma análise mais de forma geral, né? Ainda sobre a questão da confiabilidade, do custo e também da área disponível, né? Para esse tipo para cada tipo de barramento. Então, o barramento simples, então a gente já viu, ele é o de menor confiabilidade. Então, nesse tipo de arranjo, falha simples pode ocasionar o desligamento completo do sistema elétrico, certo? Ele possui um menor custo, né? Menor número de componentes, então ele não tem, os componentes dele são poucos, então ele torna-se um custo mais baixo, e também ele exige uma menor área, né? Então, já que a gente usa poucos componentes, ele também ele vai exigir uma menor área para esse tipo de arranjo. Já a barra principal de transferência, ele também apresenta uma baixa confiabilidade, né? Semelhante da barra simples, porém uma melhor flexibilidade na operação e na manutenção. Ele tem, nesse caso, um custo moderado, né? Também, porque ele também possui poucos componentes, não tanto como uma barra simples, mas de qualquer forma ainda é considerável poucos, né? Poucos componentes, e ele também vai exigir uma pequena área, ok? A barra simples com dígito simples já se fala em uma confiabilidade moderada. Então, custo moderado, número de componentes um pouco maior. Então, essa área também vai ser moderada, número de componentes, pelo fato de possuir um pouco mais de componentes do que os demais, ele vai exigir uma questão de uma área mais moderada. Já esses três últimos arranjos, que é o barra dupla com disjuntor duplo, barra dupla com disjuntor e meio e o barra em anel. Então, quando a gente parte para barra dupla, né, com o disjuntor duplo e também o barra em anel, que pensando nesses três tipos, eles já têm uma alta confiabilidade, né? Para esse caso aqui, falha simples, isola apenas um circuito, então ele já é bem mais confiável do que os demais. Então, uma falha numa certa parte do circuito não vai, né, ocasionando a retirada de operação de todo o sistema, né, e sim apenas parte dele. Então, o sistema aqui ele torna um pouco mais confiável. Quanto à questão do custo, vai depender, né? Se for um de barra dupla com disjuntor duplo, a gente vai ter um custo elevado, porque o número de componentes para esse tipo de arranjo ele é muito mais elevado, e além disso ele exige uma grande área, ele tem o dobro dos componentes aí. Então ele vai precisar de uma área muito grande para a gente estar fazendo usando esse tipo de arranjo. Já o barra dupla simples, ou barra dupla disjuntor e meio, o custo vai ser um pouco mais moderado, porque o componente é um pouco maior, certo? E também vai exigir uma grande área. E por fim, o arranjo barra e anel. Ele também tem alta confiabilidade e ele tem um custo também moderado, né? Da mesma forma que os anteriores. Então, o que a gente precisa ter em mente sempre é isso aqui, né? Então, quando a gente fala em barra simples, a gente tem arranjos com menor confiabilidade. Quando a gente parte para os barra dupla, com disjuntor duplo e principalmente em barra e anel, a gente passa a ter arranjos com maior confiabilidade e custo um pouco elevado, né? Então, tudo que a gente visa maior confiabilidade, infelizmente, o custo acaba que aumentando um pouco. Embora se tem feito, né, vários estudos para tentar diminuir esse custo para esse tipo de arranjos de maiores confiabilidades. Bem, então nossa aula é basicamente sobre só isso, né? Vimos um pouco sobre os arranjos possíveis utilizados em subestações e quais eram as vantagens, né? Quais são os mais vantajosos
e os menos vantajosos para esse tipo de, se tratando dos arranjos de uma subestação, ok? Então, até a próxima aula, onde a gente vai estar finalizando, estudando um pouco sobre automação em subestações, ok? Até a próxima.